Shalom, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Aqui comunicando o canal Verdade Revelada, Neemias Gomes. Nós vamos falar sobre mais um estudo da restauração. Espero que você esteja recebendo nosso sinal audível e em cores. Bom, nós vamos começar com uma pequena oração. Desde já, nosso muito obrigado a todos os amigos acompanhando. Compartilhe esse link, porque isso vai com certeza ajudar pessoas, tá? E nos ajudar nós mesmos no entendimento e no crescimento espiritual, tá? Da verdade. Vamos orar. Yahweh, nosso Criador, Rei do Universo, te damos graças pela tua infinita bondade e compaixão em nos conceder a nós, mortais e falhos, o conhecimento da verdade e querer nos restaurar a plenitude da tua glória, a refletir o teu caráter, a ser como teu Filho, nosso Salvador. Pedimos a tua bênção em mais esse estudo. Em nome do Messias Yahushua, te damos graças e pedimos por cada pessoa em cada necessidade específica, individual. E em nome do teu Filho te pedimos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados. Bom, queridos, nós estamos felizes de compartilhar aqui a verdade da restauração. E no tema de hoje nós vamos falar sobre os mandamentos esquecidos ou frequentemente ignorados pela grande maioria da cristandade, do mundo religioso, que o nosso Messias ensinou. O Messias, o filho do Criador, ele veio a essa terra há mais ou menos 2000 anos atrás e nasceu em meio a uma região, né, que nós conhecemos, a região ali da Galileia, no território da Judéia, ocupado pelo Império Romano. E os ensinamentos que o Salvador trouxe não eram tão estranhos para os israelitas, ou os judeus que o ouviam, apesar de que muitos dizem que a lei de Cristo, a lei do Messias, ela é única, ela é diferente da lei do Pai. E nós vamos averiguar pelas Escrituras para entender o ensinamento do Messias. Eu vou começar com um texto que está em Marcos, no capítulo de número 12, e aqui o Messias expande o entendimento dos seus mandamentos. E aqui está escrito dessa forma. Eu vou ler a partir do verso 28, que chegou um dos doutores da lei, né, um dos religiosos proeminentes daquela época, e os tinha escutado arrazoarem juntos, percebendo que ele lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro mitzvah, ou seja, o primeiro mandamento de todos. E frequentemente as pessoas dizem, Cristo ensinou um mandamento novo, ele mudou a Torá, ele aboliu a lei antiga e ele estabeleceu um novo código de mandamentos. Nós vamos ver o que diz, o que está escrito aqui. O verso 29 diz que Yahushua, ou Yeshua, respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é Shema Israel, o soberano Yahweh é nosso Elohim. O soberano Yahweh é errado. Então, o mandamento que o Messias, o primeiro mandamento que o Messias coloca é, ouve Israel, o Eterno é o nosso Elohim, é o nosso Criador, ou Deus, algumas traduções colocam, o Eterno é um. Então, onde está isso? Da onde que o Messias escolheu esse tipo de ensinamento? Ora, se não do próprio Antigo Testamento, que tantos rejeitam e rechaçam. Em Deuteronômio 6, verso 3, está escrito exatamente o que o Messias recitou, né, que está aqui, há milênios antes dele, onde diz, Shema a Israel e cumprir, ouve Israel e cumpre o mandamento, para que isto possa ir bem contigo. O verso 4 diz, Shema Israel, ouve Israel, Yahweh é nosso Elohim, nosso Deus, Yahweh
é errado. Ou seja, o Eterno é um. O primeiro mandamento, ele tem a ver com a natureza do Criador. O Criador, o Deus único, ele é um. E esse aspecto, esse ensinamento que o Messias reforçou, lança por terra qualquer outro dogma religioso que queira apregoar mais de um Deus, já que o judaísmo, né, ou a fé hebraica antiga, ela é pautada em uma crença unitariana. O Eterno é um. Não existe politeísmo, né? Apenas existe uma divindade. E o Messias ensinou isso quando ele esteve aqui. E o que foi que aconteceu? Essa crença, o primeiro grande mandamento, ele foi mudado para uma crença trinitária no cristianismo. Ele foi, na verdade, distorcido para uma adaptação politeísta dentro da visão trinitária. E, infelizmente, esse mandamento foi esquecido. O Messias ensinou: o Eterno é um. Não é dois, não são três. Ele é apenas um. E esse conceito está embutido no primeiro mandamento do Decálogo, que o Criador entregou a Moisés. Está escrito assim: não terás outros deuses diante de mim. Infelizmente, hoje, nós vemos papas, pastores, bispos, apóstolos como verdadeiras celebridades, que são venerados, são adorados, santos, anjos, e toda sorte de idolatrias que permeiam na religiosidade das pessoas. Quando a Escritura ensina que o Eterno é apenas um, o Messias nos deu esse mandamento. O Eterno é um. Ele reiterou isso em Marcos capítulo 10 e no verso 29 em diante. Mas não para por aí, queridos. O outro mandamento que o Criador, pelo Messias, reiterou quando ele esteve aqui, eu diria que Marcos 12, ainda o Messias expande a visão do mandamento, quando ele diz assim, no verso 31, e o segundo semelhante é este: se doarás ao teu próximo como a ti mesmo, ou seja, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outros mandamentos maiores do que estes. Então, as pessoas dizem: o Messias deu um novo mandamento que não existia, que era amar o Criador de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não. Esse é um conceito, na verdade, antigo. Ele estava apenas reiterando o que já havia sido dado. Vejamos, Deuteronômio, Levítico 19, diz assim, olha só que interessante, no verso 18: não tomarás vingança, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, e amarás ao teu próximo, ou no hebraico ahavá, doarás ao teu próximo, se doarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahweh. Então, o segundo mandamento, o segundo maior mandamento, na verdade, que é uma síntese de toda a Torá, de todos os mandamentos, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isso está na Torá, ou no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18. Foi daí que o Messias ampliou o entendimento dos mandamentos do Pai, que eles são fundamentados no amor ao Pai e no amor ao próximo. E hoje você vê, infelizmente, a grande maioria das pessoas até assimila o nome do Eterno, muitos até escrevem Yahushua, outros até assimilam o nome do Pai, mas rechaçam os mandamentos do Pai e do Filho. Ou seja, esse não é um movimento completo de restauração. Isso é apenas uma modinha, digamos assim. E, infelizmente, aqui no YouTube eu tenho acompanhado aqui a evolução
né, dos canais, das propostas, das ideias que são frequentemente transmitidas pelo YouTube, e você vê, infelizmente, que são poucos os que estão no caminho da restauração, realmente buscando toda a verdade. Não apenas uma parte da verdade, mas a excelência de toda a verdade. Então, frequentemente é ignorado que o conceito do mandamento ele é fundamentado no amor ao Pai e no amor ao próximo. E tudo que o Messias fez foi uma aplicação desses conceitos de forma prática durante a sua vida, durante seu ministério. Por exemplo, o segundo mandamento da Escritura diz para não fazer imagem de escultura, nem se prostrar diante delas. Ou seja, esse mandamento, inclusive, foi colocado com um aviso: eu sou aquele que faz misericórdia até a descendência de gerações, e aquele que visita a iniquidade dos pais do filho até a terceira geração, e ele faz misericórdia àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esse mandamento também foi reiterado pelo Messias. Então vamos ver. Em Mateus 4,4 é o relato da tentação do Messias no deserto. E nós lemos o seguinte, que está assim, Mateus 4,4, lemos: mas ele respondeu e disse, o Messias respondendo à tentação de Satã, o adversário: o Filho do Homem não viverá somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Yahvé. E aqui é uma citação do livro de Deuteronômio também, mas o texto que eu estou querendo é esse aqui. Aqui está no verso 10. Então lhe disse Yahushua, ou Messias: aparta-se, Satã, porque está escrito: a Yahu, o teu Elohim, teu Criador, teu Deus, adorarás, e somente a ele servirás. Então Satã o deixou, e os anjos celestiais o serviram. Ou seja, o mandamento para não fazer imagem de escultura, não adorar outros deuses, o mandamento para não se prostrar diante de nenhuma imagem, ou venerar nenhum santo, ou retrato, relíquia, ou qualquer artifício humano, idólatra, ele foi reiterado pelo Messias. Somente a Yahvé te curvarás, somente a Yahvé prestarás culto. Da onde você acha que o Messias retirou isso? Ele inventou ali na hora? Não. Esse é um mandamento que está escrito em Êxodo capítulo 20. E você encontra lá no versos 6, 7, né? Esse conceito para não se curvar diante de ídolos. E, infelizmente, esse é um mandamento frequentemente ignorado e esquecido. Hoje, você vê a veneração de líderes religiosos, veneração de santos, veneração de anjos, veneração de cantores gospel, toda sorte de idolatrias você encontra hoje. Mas onde está o mandamento que o Messias deu? Somente ao teu Criador te prostrarás e a ele adorarás. Somente ao Criador. E, infelizmente, esse é um mandamento que foi esquecido. É um mandamento frequentemente ignorado que o Messias reiterou no seu testemunho. Ok? Agora, nós sabemos que o terceiro mandamento da Torá, o terceiro mandamento do Decálogo, tanto em Êxodo 20 como em Deuteronômio, né, capítulo 14, Deuteronômio 5, onde a repetição da lei, Devarim, né, Deuteronômio, a repetição da lei da Torá, você encontra o terceiro mandamento: não tomarás o nome do teu Criador em vão, porque o Criador não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Esse mesmo conceito ele foi reiterado, não só pelo Messias, mas também pelos discípulos. Você encontra isso
diversas vezes nos relatos dos evangelhos, onde é citado a reverência para com o Pai, a honra e a glória devidas a Ele, e todo o cuidado que deve se ter quando se refere ao Pai nas palavras. Mas eu vou demonstrar aqui um dos mandamentos mais complexos e mais polêmicos dessa lista, que é o que está no livro de Mateus, capítulo 24, onde nós temos a reiteração do quarto mandamento. Mateus, capítulo 24, diz assim, no verso 20: mas fazei tefilá, fazei oração, orem, peçam, né, para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Sua fuga não deve ser. Você deve orar, pedir ao Eterno que a sua fuga não se dê nem no inverno, nem no dia de sábado. Agora, se você perguntar para qualquer discípulo, ele entendia o que o Messias queria dizer quanto à fuga no dia de sábado. O que tem de importante no dia do sábado que é comparado ao inverno, onde não se deve praticar uma fuga? Simplesmente, o sábado é o sétimo dia em que o Criador descansou das obras, é o único dia em que o Criador, ele nos refere, nos indica a honra, ao repouso, a torná-lo sagrado, é um dia de festa, somente o sábado. Quando o Messias reitera o Shabat, ou sábado, ele está falando aqui que o sábado é um dia especial, não só o sábado, mas todos os dias festivos que as Escrituras recomendam. Você vê as 7 festas do Criador que estão no Levítico 23, né, na qual estamos aí próximos aí à festa de Shavuot, né, Pentecostes, segundo o calendário de Enoque, né, claro, o calendário do Criador. Então, você tem a reiteração do quarto mandamento pelo Messias. Ele não falou de nenhum outro dia. Não existe domingo santo, não existe sexta-feira santa, não existe nenhum outro dia festivo que o Criador ou que o Messias tenha ordenado, diferente do que o Pai já tinha determinado. Você vê o Messias comemorando Pêssah, né, que é a Páscoa, diversas vezes nos relatos dos evangelhos. Você vê eles comemorando tabernáculos, você vê eles comemorando Pentecostes, enfim. Todas as festas eram frequentemente observadas não só pelos discípulos, mas pelo próprio Messias. Então ele reiterou a solenidade do Criador, o sétimo dia, o sábado, como sendo o dia de descanso. E eu acho interessante que sempre a Bíblia nos remete ao dia, né? Se tratando da parte clara. Mas, enfim, isso é um outro estudo. Mas, ok, o quarto mandamento foi reiterado, que nos leva a crer que o amor ao Pai, que é um mandamento do Messias, e nós não vemos o Messias atraindo essa glória a si próprio, usurpando isso, de maneira nenhuma. Ele veio para glorificar o Pai. Ele veio em nome de seu Pai, Yahushua. Ou seja, toda a honra e a glória, a mensagem dele era apontar a salvação que está no Eterno, o Pai. Então, ele, como mediador, como caminho, é o nosso exemplo de como observar os mandamentos do Pai. Tome por exemplo a seguinte ilustração. Você pode obter um objeto e ter um manual desse objeto, mas nem sempre as pessoas conseguem interpretar corretamente esse manual e nem conseguem seguir as orientações desse manual. O que o Messias veio fazer? O manual já existia, é a Torá, os mandamentos. O Messias veio nos mostrar como guardar esses mandamentos, diminuindo o fardo religioso, ele apontando pela valorização do próximo,
que é um dos aspectos que o Messias mais nos ensinou, que é mais importante você prestar um serviço ao necessitado do que uma tradição religiosa. Isso ele deixou muito claro no seu ministério, que não é o dízimo no templo que é o primordial, mas o alimento do necessitado. Tanto é que ele falou isso em Mateus 25, né, que o que ele vem cobrar é o que nós fazemos em prol do próximo ou o que nós deixamos de fazer em relação ao nosso próximo. Então, vejamos outros aspectos que frequentemente são esquecidos, que o Messias nos ensinou. E é triste ver que, infelizmente, a teologia da substituição, que é a teologia frequentemente ensinada nos seminários, nas igrejas, nos templos, nas denominações, ensina que a nova aliança foi feita com os gentios e essa nova aliança não tem relação com o que eles chamam de antiga aliança. Sendo que o profeta Jeremias, no capítulo 31, o profeta Ezequiel, no capítulo 26, sendo que em diversas porções do Taná, né, as Escrituras, apenas é declarado que o Criador renovaria uma aliança e com a casa de Israel. É isso que é fantástico. Eu nunca ouvi essa pregação na minha vida. O Criador renovaria sua aliança com a casa de Israel. Ou seja, você não tem uma realocação dos envolvidos nessa aliança. Você não vê uma mudança nos planos do Criador. Pelo contrário, você vê um aperfeiçoamento do que já existia. E para você que está caindo de paraquedas agora, nesse hangout, é importante compreender o seguinte, que eu já expliquei aqui, que vários aspectos da Torá, ou que alguns também colocam como a lei de Moisés, não é que eles deixaram de existir, não. Eles ganharam uma aplicação perfeita, plena no Messias. Ou seja, ao invés de sacrificar milhares e milhares de bois, carneiros, de pombinhos, você simplesmente tem um único sacrifício de uma vez por todas, foi do Messias. Isso bastou. Por isso, o motivo de não existir mais um sistema sacrificial. Como também nós apontamos o sistema levítico, que o Messias, ele é o nosso sumo sacerdote, aquele que intermedia nossa relação com o Criador. Em nome dele nós oramos, em nome dele nós batizamos, em nome dele todas as coisas são realizadas, seja expulsão de demônios, seja pedidos, ele intermedia isso. Portanto, você não precisa de um sacerdote humano, um líder, um padre, um pastor para se confessar, para intermediar a sua salvação, porque o Messias, ele é o nosso único pastor. E isso está muito claro nas cartas de Paulo aos Hebreus, isso está muito claro nas próprias palavras do Messias em João 10. Que é chegado o momento que vai haver apenas um só rebanho e um só pastor. Ele, o Messias. Então, é importante compreender que o sistema levítico não existe. O sistema sacrificial também não existe, porque ele foi plenamente, satisfatoriamente realizado e ele está vigente no Messias. Ele é a expiação dos nossos pecados. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, compreendendo isso, nós vamos passar para o próximo nível de entendimento. Se o Messias ele veio planificar algo, quer dizer que ele não veio abolir. Ele não veio destruir, tornar obsoleto, tirar de uso, como frequentemente nós somos influenciados a crer. Por isso que as pessoas dizem, Antigo Testamento é a velha aliança, é a letra, o tempo, né, do Pai. Frequentemente
Isso é tudo muito distorcido e mal compreendido. Agora, vamos ver um aspecto muito importante em Mateus 19, o que o Messias ensina sobre os demais mandamentos. Existe um erro esdrúxulo em ensinar que os mandamentos todos foram abolidos. Porque em lugar nenhum você vê o Messias afirmando tal absurdo. Aqui em Mateus 19, nós temos uma pergunta que o jovem rico fez ao Messias. Está no verso 16 do capítulo 19 de Mateus. Assim diz: E chegou alguém e disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa farei, ou que bem farei, para que eu possa ter a vida perpétua no Olam Rabá, no mundo vindouro. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém há que seja bom, porém só um, que é Yahweh, o Eterno, o Pai. Mas se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos da Torá. Olha que interessante essa versão israelita da restauração. Torá é lei, né? Frequentemente colocado nas Bíblias como lei. Aí diz assim, no verso 18, ele respondeu-lhe: Quais? E Yahushua disse: Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu Abba e a tua Ima, teu pai e tua mãe, honra teu pai e tua mãe, e se doarás ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse-lhe: Todas essas coisas eu tenho guardado desde minha mocidade. O que me falta? E Yahushua disse-lhe: Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tu tens e dá aos pobres, e tu terás tesouro nos céus. Vem e segue-me. Porém, quando o jovem ouviu essas palavras, ele se retirou e entristeceu-se e ficou com raiva, porque ele tinha grandes propriedades. Então, aí está. Os mandamentos que foram citados, né? E o jovem pergunta: quais são esses mandamentos? O Messias simplesmente recita: não matarás, né? Que é o sexto mandamento. Ele cita: não adulterarás, o sétimo mandamento. Não furtarás, o oitavo. Não dirás falso testemunho, que é o nono mandamento. E ele disse: honra a teu pai e a tua mãe, que é o quinto mandamento. Ou seja, o Messias recitou os demais mandamentos do Decálogo que resumem o nosso dever para com o próximo. Agora é onde entra a questão interessante. Muitos mestres do YouTube aqui, religiosos também do sistema religioso, afirmam que esses mandamentos, eles não existem mais. Porque você simplesmente segue um código de ética, digamos, na nova dispensação, que cada igreja, cada denominação impõe. Né? Ou seja, não é exatamente o que é prescrito pela lei do Pai. É o que cada religião impõe. Só que o Messias não fez isso. Ele simplesmente sintetizou o conceito da lei, ou da Torá, em amor ao Pai e amor ao próximo. Eu já ouvi mestres ensinando aqui no YouTube: não, porque não tem nada que eu possa fazer em relação ao Pai, para mostrar meu amor a Ele, não tem nada. Como não tem? Se o próprio conceito de amor ao Eterno está sublinhado diariamente nas lições do Messias, na boca dos discípulos, quando dizem: se você não ama ao seu irmão que você vê, como você amará ao Pai Celestial que você não vê? Então está ali embutido o princípio. O Messias frequentemente recitava, né? Você tem João 14,15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, você tem sim como representar esse amor em obediência. Não de forma legalista, mas de forma pela fé, na lealdade, na confiança no Eterno,
que você está salvo por ele e, portanto, suas obras são redundantes da salvação dele. Então, é importante considerar tudo isso, que está sendo bombardeado pelo sistema secular de hoje. Você vê um atentado contra a família, pervertendo o 7º mandamento, não adulterarás, estão adulterando a herança familiar que nós recebemos do Criador, estão adulterando o mandamento para não matar, quando fazem campanhas pró-aborto, quando incentivam até leis nós chamamos decretos de morte, né? Penas de morte. Inclusive, tem um monte de religiosos aí apoiando esse tipo de coisa. Penas de morte, decretos de morte. Isso só cabe ao Criador, senhores. Você vê a perversão do mandamento não adulterar de diversas formas, legalização da prostituição, ideologia de gênero, esse movimento LGBT que está aí, tudo isso, inclusive que o sistema religioso está assimilando numa falsa teologia inclusiva, de dizer, não, porque todos são bem-vindos, todos podem vir, não existe mais lei, graça, e sendo que esse é um erro terrível, que exime os ímpios da observância dos mandamentos e coloca sob uma presunçosa e falsa graça que simplesmente cria uma libertinagem, uma licenciosidade sem tamanho. Por isso que está todo mundo aí, fazendo o que quer, porque acha que não vai prestar contas. Só que o mandamento do Criador é muito claro. Enfim, tudo que o Messias fez foi para nos deixar um exemplo de obediência ao Pai. Ele veio mostrar o caminho para nós. Por isso que nós devemos ser imitadores dele. Tudo que o Messias praticou, nós devemos praticar. Tudo que as Escrituras ensinam, que a Torá ensina, é respaldado pelo Messias. Se nós ainda cremos em um Messias abolicionista, um Messias que era um liberal, um Messias que era um blasfemador, que veio desfazer o que o Pai tinha feito, um Messias arrogante, né, que passou por cima de todos os princípios constituídos na Escritura, esse não é o Messias da Escritura realmente. O Messias que nós cremos é o Messias que não veio abolir a Torá, ele veio cumprir. E, infelizmente, queridos, o que é popular é o engano, é a mentira, é um caminho fácil para uma ilusão mortal, uma ilusão fatal. Nós não podemos esperar menos do que o Criador pediu. Seus mandamentos não são pesados, diz 1 João 5, verso 3 em diante. Seus mandamentos não são pesados. Esse é o amor do Pai. Guardemos seus mandamentos não são pesados. De maneira nenhuma o Criador vai nos impor algo impossível. Agora, está em cada um buscar a verdade, crescer no conhecimento da verdade e pela graça, a bondade do Eterno, pôr em prática essas coisas. Já é muito difícil conviver num mundo em que as pessoas guardam certas prescrições do Código Penal simplesmente por medo das consequências, de ser preso, de ser multado, de ser penalizado de alguma forma. Tudo tem que ser respaldado pelo amor. E tudo tem que estar voltado no entendimento de que é para o nosso bem. O Criador fez uma cerca maravilhosa. A Torá, na verdade, é um belo sistema completo do Criador, que mostra o caráter dele, mostra a perfeição dele e o bem que ele quer para o seu povo, para os seus filhos. E nada que ele nos pede é para o nosso mal.
Se ele nos pede para se abster de alimentos impuros, é porque existem doenças gravíssimas. Existem mazelas terríveis que você vai escapar obedecendo esse mandamento. Se o Criador, ele nos pede certos preceitos, é porque é para o nosso bem, nunca é para o nosso mal. E nós estamos vendo um mundo, queridos, que infelizmente o amor ao próximo é nulo. O amor está se esfriando. As pessoas não pensam mais no bem-estar do próximo. As pessoas simplesmente pensam no próprio umbigo. E logo, se elas não pensam no bem-estar do próximo, o que dirá em pensar no amor ao Pai? Pensar em agradar ao Pai, fazer aquilo que Ele pede? Muito menos. Por isso os restauradores estão buscando restaurar esse testemunho dos mandamentos e dos profetas. E esse testemunho do Messias que está aliado a tudo isso. Ok? Eu gostaria de agradecer a você que está assistindo ao vivo nesse momento. Mais um estudo sobre restauração. Eu espero que esses mandamentos esquecidos tenham sido lembrados. E que você, pela misericórdia e benevolência do Eterno, passe a buscar cumprir esses mandamentos. Nós seremos julgados pelas intenções do nosso coração, pelas palavras. Nós seremos julgados também pelas nossas obras. E o conhecimento da verdade liberta. A partir do momento que você anda em restauração, você vai redescobrir as verdades eternas e vai passar a ser mais abençoado ainda na sua vida, a ser mais feliz, a estar em mais shalom, em paz. O Eterno vai multiplicar, vai te derramar bênçãos. Jamais o conhecimento da verdade ou a restauração, ele vai trazer malefícios, ele vai trazer maldição. Pelo contrário, ele vai nos despertar a consciência, ele vai nos levar a buscar mais, a se aprimorar cada vez mais numa caminhada progressiva na luz da verdade. Ok? Que o Criador te abençoe. Nós estamos em restauração, nós estamos buscando cada vez mais restaurar as verdades perdidas do Criador, e hoje falamos sobre os mandamentos esquecidos. Amanhã às 20 horas nós vamos estar de volta com mais um estudo profético dentro do que está acontecendo, dentro do que a Escritura prediz, tá? E às 20 horas da manhã. Que o Eterno te abençoe. Obrigado pela sua companhia. Shalom a todos. Até um próximo Hangout.